Olá, o Palestra em Casa está começando. Hoje vamos falar um pouco sobre a sociedade. Sabemos que não é fácil a vida em sociedade. Sabe o que significa liberdade absoluta? Não? Então assista a palestra de Jeter Giacomini. Então existe todo um conjunto de leis, e o Livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, ele na verdade é um grande livro composto por outros 4, e no seu livro terceiro, que eu sugiro mesmo que a gente esteja adentrando o conhecimento do Espiritismo, podemos fazê-lo tranquilamente indo diretamente ao livro terceiro, até porque ele fala muito diretamente a uma necessidade premente dos nossos dias, que é o viver em sociedade, esse exercício que nós fazemos entre nós, e é através desses relacionamentos que nós temos a oportunidade de crescer. Não há possibilidade do espírito alcançar toda a sua plenitude, todo o seu potencial de cada vida, a não ser na vida de relação. E, portanto, entender como é que funcionam essas leis do relacionamento, o quanto antes nós compreendemos, melhor informados, melhor também agiremos. Então, a lei de liberdade, que é o capítulo que estamos procurando trazer para vocês e que subdivide-se em vários tópicos, ele nos fala desta liberdade que começa a partir do nosso pensamento. É aí exatamente onde nós temos aquilo que poderíamos chamar até de uma liberdade absoluta. Kardec inicia esse capítulo perguntando aos espíritos se há situações em que alguém possa se vangloriar, como ele mesmo diz, de gozar de uma liberdade absoluta. E os espíritos dizem que não, porque nós precisamos uns dos outros, tanto os grandes como os pequenos. Ou seja, não existe situação social, enfim, situações de diferenças entre nós em que nós não precisemos uns dos outros. Essa interdependência se faz cada vez mais patente quanto nós mais avançamos no nosso viver em sociedade. Isso vale até para o conjunto de todos nós, que muitas vezes se estabelece numa nação. Mas o Kardec insiste nessa pergunta, dizendo, qual seria a condição de um homem, para gozar dessa liberdade absoluta? E eles respondem, um eremita no deserto. Ora, para que tanta liberdade aí, se estamos sozinhos? Aliás, a vida só tem sentido nessa troca que estabelecemos uns com os outros. Então eles colocam que essa condição de que nós necessitamos uns dos outros, isso não impede o exercício da independência que todos nós somos convocados a desenvolver, porque o nosso potencial é divino. A humanidade, no seu atual estágio evolutivo, que está aqui na Terra, que vive uma escola de provas e expiações, somos todos carentes desta necessidade mesmo, deste exercício de convívio e de entender essa questão de que a nossa liberdade é algo de primordial importância para o nosso crescimento, nós vamos ver isso. E que este exercício de liberdade, ele precisa preservar também a liberdade do outro. E este exercício de nossa liberdade termina exatamente onde começa o espaço do outro. Evidente que isso não é algo muito fácil. Nós já enveredamos por situações de muita dor e muito sofrimento entre nós por achar que uns têm direito sobre os outros. E, na verdade, os nossos direitos têm limites, sim. E que, se não atendidos, nos comprometerão, inclusive, com essa nossa volta à nossa realidade primeira,
que é a realidade de espíritos. Estamos num exercício temporário, transitório, mas fundamental, do qual nenhum espírito se livra dele. Não há como escapar daquilo que os espíritos dizem, a fieira das reencarnações. E, portanto, nós precisamos entender essa relação de liberdade e a liberdade de todos. Há quem entenda que a liberdade deva ser absoluta. Precisamos entender o que é esse absoluto. Não é possível o convívio de alguém que possa querer essa liberdade que avance sobre os direitos do outro, sobre a liberdade do outro. Porque isso, evidentemente, estaremos gerando conflitos, e os conflitos crescem e se transformam em guerras, inclusive. Então, não há na natureza nenhuma situação em que alguém possa ter essa possibilidade de submeter outras pessoas à sua sujeição, ao seu desejo. Então não tem nenhum cabimento, nenhuma atitude de escravidão. É interessante que o Livro dos Espíritos surge em 1857. E nós vivíamos aqui no Brasil um período de escravidão. Aliás, se a gente analisar toda a história que envolve a questão da escravidão, nós veremos o quanto o Livro dos Espíritos é adiantado para a sua época, inclusive. Kardec, nesse aspecto, estabelece algumas questões, aprofunda esse tema, porque, justamente por isso, pode parecer algo anacrônico nos dias de hoje, como, por exemplo, o capítulo sobre o duelo. Ele foi escrito numa época que era muito natural alguém, a sacar de uma luva, dar no rosto do outro e chamá-lo para um desafio, para um duelo. E muita gente achou que esse capítulo se tornou uma coisa anacrônica. Não tem mais a luva, mas os duelos continuam. Da mesma maneira, a Lei Áurea foi assinada em maio de 1888, mas há muitas escravidões ainda imperando no Brasil. Escravidões de vários tipos. Então, essa desigualdade que pode parecer natural e que foi abordada por Kardec, ela na verdade existe por conta de todo um processo evolutivo das comunidades, porque nós acabamos nos reunindo por vários fatores. Todos eles, essas necessidades evolutivas, e elas não, o nosso evoluir individual, ele não acontece se não for dentro do coletivo. Então existe também todo um processo de liberdade, de exercício coletivo, e muitas vezes essas desigualdades que existem, sobre vários aspectos a gente podia analisá-las, elas não existem por conta de uma superioridade de outros. Existe até este melhor estágio evolutivo, mas segundo as leis de Deus, é dever moral do superior ajudar aquele outro a elevar-se e não aproveitar-se dessa desigualdade que muitas vezes a vida cria. E não é a vida, Na verdade, não é propriamente o tema, mas a desigualdade surge por nossa conta, não é por conta de Deus. Deus aproveita essa situação de desigualdade para nos fazer provar muitas vezes daquilo que é um veneno, que nós mesmos criamos. Então nós provamos do veneno que nós mesmos criamos para verificar o quanto devemos bani-lo de nossa vida. Então Kardec coloca, existe alguma situação em que, alguma coisa no homem que escapa a esse constrangimento, ao possível constrangimento ao exercício da liberdade, onde ele pode exercer de alguma maneira uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem que existe. É no pensamento, dizem eles, que o homem goza de uma liberdade sem
limites, porque não conhece entraves. E nós sabemos disso. Somos senhores dos nossos pensamentos. Será? Seremos um dia senhores dos nossos pensamentos. Será que existe mesmo liberdade absoluta? Os espíritos dizem que não. Não porque nunca estamos sozinhos, e ainda bem, pois precisamos uns dos outros, e até mesmo da influência do plano espiritual. É através dos relacionamentos que aprendemos e evoluímos. É aí que somos testados na paciência, na resignação, na compreensão com os nossos semelhantes. Precisamos preservar a liberdade do outro. Isso é um exercício. Se invadirmos a liberdade do outro, criamos conflitos. O nosso evoluir individual não acontece se não for dentro do coletivo. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Palestra em Casa. Vemos diversos exemplos de desigualdade no nosso cotidiano a todo momento. Mas será que suas origens estão na criação divina? Veja na palestra de Carlos Escaramuza. Leis morais da vida, a lei de igualdade, uma das leis divinas que merece a nossa atenção nesta reunião pública. Nós poderíamos começar com uma indagação: como nós podemos entender essa igualdade natural na qual Deus criou a todos nós? Vamos buscar ajuda no Livro dos Espíritos. E nós sabemos que, através dos ensinamentos dos Espíritos superiores, que o nosso Pai maior, o nosso Criador Deus, nos cria sempre iguais, simples, ignorantes, mas todos voltados e com vistas à perfeição, todos. Ou seja, Ele nos cria, nos dá as mesmas condições dentro da igualdade e as possibilidades evolutivas. Portanto, esse crescimento ele vai depender da utilização do nosso livre-arbítrio, que a cada um de nós é permitido. Portanto, todos nós somos criados iguais. Mas nós percebemos muitas desigualdades, desigualdades sociais, desigualdades da riqueza, da pobreza. Percebemos que todas essas eventuais desigualdades fomentadas pelo próprio homem desaparecem quando os nossos despojos mortais vão para o túmulo por uma questão de higiene pública. Nós vamos percebendo que muitas dessas desigualdades que nós verificamos no nosso cotidiano, elas não têm a sua origem na criação divina, mas nós, homens, ainda envolvidos com os nossos egoísmos, orgulhos, que criamos essas desigualdades sociais. Ainda não atentamos para o sentimento maior da mensagem de nós nos amarmos como se fôssemos realmente irmãos, acima da parentela, acima dos laços consanguíneos, mas nos amarmos realmente para que as desigualdades venham a desaparecer dentro da face da terra. Nós poderíamos indagar ainda, mas se as desigualdades de aptidões, porque cada um de nós tem o seu estágio evolutivo, tem o seu tempo de estágio, nós poderíamos ainda continuar indagando se essas desigualdades eventuais das aptidões, dos talentos conquistados, como elas são frutos do aprendizado, será que os espíritos mais velhos, os que foram criados primeiro, são necessariamente mais evoluídos que os que foram criados mais tarde? A resposta do Livro dos Espíritos é objetiva e latente. Não. Deixa bem claro que esses espíritos mais velhos, ou melhor, aqueles que foram criados antes que os outros, e nós sabemos porque a doutrina espírita nos permite esse esclarecimento,
Porque a evolução de cada um de nós vai permitindo que as nossas conquistas de aptidões sejam constantes, está no aproveitamento das experiências, das oportunidades de aprendizado e não na quantidade ou no tempo delas. Portanto, é mais evoluído sempre aquele espírito que aproveita melhor as suas lições em prol do seu próprio crescimento. Dois companheiros de jornada aqui, que aptidões bastante desenvolvidas, que nós poderemos fazer a indagação para esta explicação, para este esclarecimento. Será que o companheiro Chico Xavier, por exemplo, em função da sua maravilhosa aptidão mediúnica, ou o nosso outro companheiro Albert Einstein, com o seu raciocínio, será que foram pessoas escolhidas, beneficiadas em função dessas aptidões? Os espíritos também respondem de uma forma bem clara: não são beneficiados e nem escolhidos, são sempre espíritos mais evoluídos, que melhor aproveitaram a sua estágio, a sua oportunidade de experiências e fizeram jus a uma maior responsabilidade em termos de auxiliarem aqueles que poderemos dizer assim, os seus irmãos menores, a crescerem, a sempre fazendo através dos seus exemplos a oportunidade de nós nos espelharmos. Nós citamos aqui Chico e Einstein, porque são espíritos conhecidos de muitos de nós, mas existem muitos outros exemplos anônimos de espíritos evoluídos que auxiliam muito os outros e têm por merecimento o seu crescimento individual e não um benefício direto. Aproveitaram a oportunidade, cresceram e assumiram a responsabilidade de nos ensinar a todos. Dentre as desigualdades que fala estas questões do Livro dos Espíritos, das aptidões, das riquezas sociais, desigualdades da riqueza e da miséria, igualdade perante o túmulo e tantas outras respostas bem objetivas que esse capítulo todo traz para nós, uma questão chama a nossa atenção em particular, que é a questão número 817. Quando Kardec indaga aos espíritos, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Vamos entrar com um pouco maior de profundidade nessa questão. Os amigos espirituais respondem com outra pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? A resposta é bem latente, iguais. Se nós voltarmos no tempo, vamos buscar ajuda aqui na primeira epístola aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículos 34 e 35. Vejam só a colocação desta primeira epístola. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas sim que estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar nas igrejas. Será que tinha alguma igualdade nessa colocação? De tanto tempo atrás, essas recomendações assim, bastante preconceituosas, que realmente reduziam a mulher, melhor dizendo, a uma mera ouvinte nas atividades religiosas? Por mais que essa colocação tenha sido feita, nós percebemos que, para a época, mesmo pessoas com sensibilidade, evoluídos para a ocasião, tinham uma dificuldade muito grande
de sugerir essas limitações ao tempo em relação ao homem e à mulher. Porque na época ela tinha uma consideração de um ser inferior, uma mera serva do homem. Serva do homem. Será que era só da época? Ou ainda temos algumas colocações machistas nos nossos dias? Ela podia, dentre outras prerrogativas da época, ser dispensada pelo esposo como esposa, se não a desejasse mais, obrigá-la a coabitar com as concubinas, ou até podia ser mantida ou ser mandada a ser apedrejada pela menor suspeita da sua fidelidade. São colocações da história. Até a mulher era até marginalizada em razão das suas funções biológicas. Vejam só há quanto tempo nós demoramos para nós chegarmos nos nossos dias. A menstruação na mulher a tornava impura totalmente. O mesmo ocorria no nascimento dos filhos, onde ela era obrigada a severas disciplinas e a muitos rituais indispensáveis de purificação após terem os filhos. E nessa pesquisa nós podemos ir à frente, porque nós podemos indagar, mas e a mensagem do Cristo? Quando Cristo veio, será que a sua mensagem não foi suficiente para combater esses preconceitos do homem em relação à mulher? Mesmo com a mensagem do Cristo, para libertar a mulher, foram difíceis essas discriminações que perduraram até o início do século passado. Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, mas com vistas à perfeição. Todos temos as mesmas condições para evoluirmos. Essa condição depende sim de nosso livre-arbítrio. Temos desigualdades sociais, a riqueza versus a pobreza, por exemplo, mas elas não existem por criação divina. Nós somos envolvidos pelo orgulho, pelo egoísmo. Não praticamos o amarmos como se fôssemos irmãos. Ninguém é beneficiado. Tudo depende de como estamos aproveitando as nossas experiências. Vamos fazer uma pausa, mas não saia daí. Já já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Se não conhece, ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Se olharmos a evolução da sociedade, veremos que o mundo já melhorou e muito. Isso comprova que, mesmo estando em diferentes graus evolutivos, podemos viver em sociedade. Assista a palestra de Stella Picasso sobre o assunto. Nós aprendemos que é necessário que tudo se destrua para se renovar. Existe também os abalos morais, quando um povo já mais instruído, ele vai tomando consciência dos seus próprios deveres, dos seus próprios direitos, e começa a se manifestar exigindo reformas sociais, reformas morais, segundo as suas próprias necessidades e aspirações. Então, por isso que nós vemos muitos movimentos sociais reivindicando os seus direitos, e com todas essas mudanças sociais e morais que estão acontecendo, que nós estamos vivenciando, o progresso vai continuando. E nós percebemos como tudo concorre para o bem. Há pessoas, por exemplo, que dizem assim, que com tantas coisas acontecendo ruins, que o homem parece que está regredindo. E que antigamente
as coisas eram melhores, eram diferentes, que não existia nada disso que nós estamos vendo hoje. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, voltando um pouquinho, fazendo a nossa reflexão, voltando um pouco nos tempos antigos, nós vamos verificar que quem pensa assim está muito equivocado. Vamos ver, por exemplo, que durante séculos houve as guerras, que já diminuíram, apesar de nós termos ainda guerras. O domínio brutal de um povo sobre o outro já passou. A escravidão, a submissão da mulher, que não tinha nenhum direito. O fanatismo religioso, que se formou a Inquisição pela Igreja. E tantas atrocidades que felizmente já passaram. Então, o progresso das coisas vão acontecendo segundo as próprias contingências que vão surgindo, só que muito lentamente e progressivamente. E, como diz na resposta da questão 781, às vezes é preciso que haja o excesso do mal para se fazer compreender as necessidades das mudanças. Quanto mais o homem evolui, ele vai compreendendo o que é o mal e gradativamente ele vai corrigindo os seus abusos. Nós podemos verificar o que está acontecendo hoje em excesso. Por exemplo, estava havendo nas estradas muitos acidentes, em virtude do consumo do álcool pelos motoristas, e em virtude desse excesso de acidentes, estabeleceram leis mais severas para aqueles que dirigem alcoolizados. Então, é por isso que parece que as coisas estão regredindo, porque, às vezes, é necessário o excesso para alguém tomar as devidas providências. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, nós que estamos sempre falando e ouvindo falar do orgulho, do egoísmo, mas nós sabemos que esses dois sentimentos negativos é a própria chaga, a doença da sociedade. Porque é através desses dois sentimentos negativos, do orgulho e do egoísmo, é que geram as guerras, geram as diferenças sociais, geram os preconceitos, a ganância, a ambição pelas riquezas materiais e assim por diante. Pelo incrível que pareça, o egoísmo nos nossos corações geram tantas consequências e males para a sociedade e para nós mesmos. Então, tudo isso que estamos vendo é pelo desconhecimento dos verdadeiros valores e pelo desconhecimento das verdades espirituais que nos aguardam. Portanto, meus queridos, quem quiser se aproximar de Deus, quem quiser fazer a sua reforma interior, moral, deve tirar, banir dos nossos corações o egoísmo e o orgulho. Agora, o progresso da humanidade, que a lei é progredir, então a humanidade inteira um dia progredirá, não se dá com todos ao mesmo tempo e nem da mesma forma. Então, aqueles que se esforçam mais para se melhorar, vai chegar, obviamente, mais depressa ao seu destino, que é a perfeição e a felicidade. Na questão 789 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
O progresso reunirá no futuro todos os povos da terra em uma só nação? Se toda a humanidade vai progredir, será que nós vamos ter uma só nação? Resposta dos espíritos: não, pois isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem os costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Cada nacionalidade vai ter as suas necessidades. Desta forma, continuam eles, serão necessárias leis apropriadas a esses costumes. Mas a caridade não conhece distância e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana, os povos praticarão a caridade mútua. Então viveremos felizes, em paz, porque ninguém procurará fazer o mal ao seu semelhante, nem viver às suas custas. Então, meus queridos irmãos, esse é um convite para todos nós evoluirmos, progredirmos através do nosso esforço, da nossa boa vontade. Nós temos aí Jesus como norma de procedimento através dos seus ensinamentos, porque Jesus disse assim: os mansos e pacíficos possuirão a terra. E quando a humanidade estiver nessa escalada evolutiva, nós todos vamos querer estar aqui, juntos novamente. Agora, Deus, também na sua infinita bondade, Ele sempre envia para encarnar no nosso próprio planeta pessoas maravilhosas, gênios, homens inteligentes, que impulsionam o progresso moral e intelectual da humanidade. São homens geniais que fazem grandes descobertas científicas, tecnológicas. São homens missionários divinos que trazem para a humanidade conhecimentos desse mundo espiritual, por exemplo, como Jesus, como o próprio Allan Kardec, nos trazendo essas revelações do mundo dos espíritos e tantos outros que já passaram pelo nosso planeta. Então, com todos esses conhecimentos que vamos adquirindo através das nossas próprias reencarnações, nós vemos, por exemplo, e já chegamos à conclusão, que as civilizações mais remotas, que já reencarnaram no nosso próprio planeta Terra, e nós sabemos dessas civilizações através da nossa própria história da humanidade, são as mesmas civilizações de hoje, só que mais avançadas, porque evoluíram através das sucessivas reencarnações. Porque o progresso da humanidade, o progresso do nosso próprio planeta Terra, está em relação ao próprio progresso nosso, ao próprio progresso do homem, que pelas sucessivas reencarnações vai se esclarecendo e vai aprendendo. É necessário que as coisas se modifiquem. Reformas sociais por mudanças de entendimento e conscientizações, direitos e deveres. Temos que entender que tudo ocorre para o nosso bem. Mesmo achando que tudo esteja errado, está certo. Deus está no comando e Ele não erraria. Quando pensamos que as coisas estão regredindo, estamos errados. Às vezes é necessário o mal para que ocorram mudanças. E com nossos aprendizados, passamos a entender o que é errado e assim mudamos. Em O Livro dos Espíritos está escrito que o maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Essa é a doença da sociedade. É isso que devemos tirar de nossos corações. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Estamos de volta com Palestra em Casa. Para vivermos em sociedade, precisamos de algumas leis morais. Muitas dessas leis são passadas pelo convívio com a nossa família. Veja sua importância na palestra de Carlos Escaramuza. É necessário que nós nos dediquemos alguns momentos para falar um pouco sobre a família. Sim, aquela família que faz parte da nossa convivência, onde nós estamos procurando estreitar as nossas relações de pretéritos, de presentes, onde nós começamos a aprender a viver em sociedade, essa mini-sociedade chamada família. A família ela tem uma importância muito grande em duas funções. Na função educadora, reeduca esses espíritos em mais uma oportunidade de estágio evolutivo, e também regeneradora, porque nos dá a oportunidade de nós galgarmos mais degraus no caminho da evolução e irmos regenerando as nossas necessidades individuais para contribuirmos para um novo estágio evolutivo do nosso planeta. A família é o processo que edifica realmente a condição moral do homem da Terra. Se nós nos atermos a um pouquinho a uma colocação do companheiro Emmanuel, ele nos diz que a melhor escola ainda é o lar. E muitos de nós temos essa dificuldade imensa de entender essa escola que é o lar. Onde nós ali nos encontramos, nos reencontramos mais uma vez para procurarmos, através da lei do esquecimento, que nos é propiciada a cada estágio evolutivo, nós estreitarmos as relações com as pessoas com as quais nós convivemos diretamente. Eventuais afetos ou desafetos do passado, rebeldes ou cúmplices em outras oportunidades evolutivas, ali nos reencontramos novamente para exercitar através do amor a oportunidade maravilhosa de irmos nos reeducando na estada terrena. Por isso que a família é, como nos diz Emmanuel, a melhor escola ainda na formação moral do homem. E a sociedade? O que é a sociedade? A sociedade somos nós, quando procuramos desenvolver dentro do nosso lar as nossas necessidades de afeto, de relação com os outros, nós no lar, dependendo de como nós nos reeducamos, dependendo de como nós praticamos a prática do amor dentro do lar, é que nós somos o espelho da sociedade. Portanto, quando eventualmente a família sofre as suas dificuldades de relacionamento, periclita nas suas intenções de, através de conjugar o verbo amar, estreitar as necessidades evolutivas, periclita também toda a sociedade. Por isso, a importância da família. Ah, mas nós temos tantas dificuldades de relacionamento dentro do lar. Quantos de nós procuramos esta casa espírita, passamos pelo plantão fraterno, em que nós procuramos fazer alguns comentários da nossa dificuldade de relacionamento dentro do lar. E aqui procuramos buscar conhecimento, procuramos buscar situações que nos propiciem entender as dificuldades que eventualmente encontramos e que sabemos tão difícil de forma administrativa organizar. Por isso, o lar nessa sua estrutura toda, nessa sua estrutura material, de organização, mas o mais importante ainda em termos de estrutura da família é a estrutura espiritual, para que nós possamos propiciar nesse ambiente, refazer permanentemente as nossas energias espirituais. Nos diz ainda Emmanuel que a mais importante associação existente na Terra é a família. A sua importância como um todo. E por isso que nestas reuniões públicas em que nós desenvolvemos
a orientação do Evangelho no lar, é para que nós procuremos harmonia, procuremos reencontrarmos-nos com as pessoas que fazem parte do nosso mesmo teto, que estão mais próximos de nós. A oportunidade de nós nos fortalecermos. As dificuldades existenciais são grandes dentro de uma mesma família, superações individuais, de forma coletiva. E é nesta busca do Evangelho do Lar em que nós buscamos, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, a oportunidade de nós nos conhecermos melhor dentro da família, é que nós vamos buscando aquela paz que tanto nós almejamos, que tanto nós gostaríamos, desta felicidade plena. Apesar de sabê-la que ela não é deste mundo, mas ela pode começar aqui. Isto depende da nossa vontade, da nossa maneira de ser, de nós exercitarmos a harmonia dentro do lar. As dificuldades muitas vezes são insuperáveis. Famílias que se desestruturam. Situações em que não há o diálogo, mas sim aborrecimentos, gritarias, eventualmente palavras de baixo calão, buscando alternativas nas rixas, nas brigas, nas dificuldades, e não naquele diálogo sincero de nós buscarmos no outro a oportunidade do aprendizado. É claro que lá ali no lar nós temos as nossas diferenças individuais, cada um de nós dentro do seu respectivo estágio, dentro da sua necessidade de estarmos ali novamente, para alimentar as nossas almas na busca da perfeição. Não caímos de paraquedas aleatoriamente. Estou me sentindo um estranho no ninho nesta família. Muitas vezes nos sentimos, mas há as necessidades individuais de nós nos vincularmos coletivamente a essas pessoas que em outros estágios evolutivos foram eventualmente nossos pais, nossos irmãos, amigos, relacionamentos estreitos em funções invertidas para a necessidade de cada um de nós, mas que estamos ali dentro daquele lar para que nós possamos aspirar de uma forma mais equilibrada à paz. Por isso a importância de nós buscarmos a tranquilidade, o refazimento dentro da prática semanal do nosso Evangelho no lar. Nos diz ainda o companheiro Emmanuel que o lar nos propicia, como grande escola que nós possamos desenvolver tarefas educativas. Vamos nos lembrar como é que nós estamos dentro do lar em algumas dessas tarefas que de uma forma diária nós precisamos exercitar para nos relacionarmos melhor com os nossos familiares mais diretos, com os nossos parentes. Renúncia, boa vontade, ajuda mútua, perdão, tolerância. Ah, se nós conseguíssemos exercitá-las todas! Quanta alegria, quanta felicidade nós poderíamos cultivar dentro do nosso próprio lar. Mas é por isso que nós estamos ali para exercitá-las diariamente. E não apenas nas dificuldades iniciais, em eventuais obstáculos que aparecem no desenrolar da nossa família, nós, de uma certa forma, não nos esforçarmos para que possamos superar aquele momento difícil. São desses momentos difíceis que nós crescemos. Quantos de nós passamos por grandes dificuldades dentro do lar e através da busca incessante nos ensinamentos do Mestre Jesus, nós conseguimos reequilibrar aquela situação. E quando hoje nos lembramos, nós verificamos qual foi a importância de que a nossa vontade seja persistida na busca de um porvir, de um amanhã melhor. Nos diz ainda os companheiros espirituais que a família não são só problemas, focos de lutas, problemas, dificuldades outras. Família, aquele caldeirão com vários temperos.
Nós precisamos fazer com que todos os temperos se harmonizem para que seja dado sabor à vida. Nessa colocação simples que estamos fazendo com o tempero do nosso alimento material de cada dia. É aquela habilidade de nós sabermos o momento certo de pôr mais ou menos aquele tempero necessário para o equilíbrio da família. Portanto, ela também gera felicidade. Não são apenas dificuldades, distorções, problemas. O Evangelho estudado no lar é de suma importância. É uma preparação, um início de aprendizagem para sabermos como viver uma vida diferente de tudo que vivenciamos até hoje. É um ensinamento para os nossos filhos, pois entendemos o que foi o ensinamento de Jesus para todos nós. Ali estão descritas as leis morais. Se conseguirmos fazer, ou melhor, pelo menos tentarmos fazer um pouco do que nos é ensinado ali, iniciaremos uma reforma íntima valiosa. O encontro com a espiritualidade maior, naqueles momentos de reflexão e de estudo, é muito necessário para a nossa vida aqui na Terra. É um bálsamo, uma ajuda infinita, uma proteção imensa para o nosso lar. Veja se consegue separar uns minutinhos de sua semana para realizar o Evangelho no lar. Você vai notar a diferença. Mais um programa chegou ao fim e você pode participar do Palestra em Casa, enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até semana que vem.